Fala aí pessoal, estou aqui gravando esse vídeo, falar um pouquinho sobre o Lakehouse Federation da Databricks. Então eu estou criando esse post aqui, falando sobre o Lakehouse, sobre o Lakehouse Federation. Tá? Coloquei aqui um resumo dos links que a Databricks disponibiliza e vou fazer agora esse vídeo, um hands-on sobre o Lakehouse ali no Azure Databricks, tá? Então aqui são as fontes de conexões, eu vou usar o MySQL e o SQL Server ali do Azure. E aqui são os links disponibilizados pela Databricks, são esses links aqui, são todos esses links aqui. O que eu fiz nesse post foi pegar esses links, fazer um resumo e colocar aqui no post, para facilitar aí para quem for estudar um pouco sobre Lakehouse. Eu estou aqui com o Azure, então eu criei um grupo de recursos aqui para facilitar, deixei todos os recursos aqui dentro. Então eu tenho o MySQL, tenho um SQL Server, tenho o Storage para o Unity Catalog e tenho o Databricks. E aí se eu pegar aqui o meu DBeaver, eu estou conectado lá no MySQL, eu tenho essa tabelinha Sales aqui. E eu também tenho essa tabelinha Sales para o SQL, para os dois, tanto para o SQL quanto para o MySQL. E aqui são minhas duas conexões ativas. A ideia do Lakehouse é eu, através do Databricks ali, poder chegar nesses dados aqui, tá? Através de uma conexão ali. Então, vamos lá. Então, eu estou com o Databricks aqui aberto. Tá? Estou com o Databricks aberto. Primeira coisa que a gente vai criar é um catálogo, né? Então eu vou vir aqui no catálogo, nota que eu estou usando o Unity Catalog, então eu vou vir aqui em fontes externas, né? Em conexões, então eu vou criar a minha primeira conexão aqui, que vai ser com o meu MySQL, tá? O tipo da minha conexão aqui vai ser MySQL, vou colocar meu usuário e a minha senha. Tá? E aí eu vou pegar o host que vai estar lá no meu MySQL. Eu pego o meu host aqui e coloco aqui. Posso testar, mudar a porta se eu quiser, e também posso testar a conexão. Tá? Então, conexão estabelecida. E aí eu crio. Posso dar grant aqui, né? Posso as permissões aqui do Unity Catalog, então posso colocar meu usuário aqui, dar todos os privilégios, ou dependendo do usuário, eu dar a permissão necessária para cada um aí, tá bom? Aqui agora eu tenho a conexão e eu vou criar agora a nossa conexão com o SQL Server aqui, tá? Deixa eu deixar aqui padrão. Agora eu vou escolher o SQL Server, vou colocar aqui o meu password, né? E a mesma coisa, eu vou buscar o host do SQL, que é este daqui. Vou colocar aqui também em avançados, pode mudar a porta se for necessário, e conexão estabelecida, beleza. Então agora eu tenho as duas conexões. Esse privilégio aqui não há necessidade, porque eu sou o owner, mas só por colocar mesmo. Então eu tenho as duas conexões. Agora eu vou aqui no catálogo e eu vou criar três catálogos. Então o primeiro catálogo eu vou chamar como CT de catálogo e vou colocar Lakehouse. Logo vocês vão entender para que serve esse. Eu vou deixar como ele standard, então ele é interno aqui do Lakehouse, e vou criar. Ele já mostra para mim que ele criou um esquema default e um esquema information, né? Aí tem aqui os detalhes, as permissões, também posso a mesma coisa lá, posso dar um grant total aqui no catálogo também, e pronto.
e Workspace para todos. Agora eu vou criar mais dois catálogos, tá? Eu vou criar mais dois catálogos que eu vou chamar aqui de catálogo do MySQL. Ele vai ser uma conexão externa e aí eu vou conectar ele com o MySQL, beleza? Ele já trouxe meu banco de dados. Dentro do meu banco de dados eu vou ter a tabela Sales, então eu já tenho as colunas, tenho um sample aqui, né? Um dos dados, e por enquanto é isso. Voltando aqui no catálogo, eu vou criar agora para o SQL. Então eu vou ter um catálogo do SQL Server, também externo, a conexão com o SQL, e ele pede o database, tá? O SQL aqui ele pede o database. Então, como eu coloquei o nome SQL Database Lake House Federation, eu vou copiar e vou colocar aqui o database. Pronto. Aí ele já vai trazer o nosso esquema DBO. Dentro do esquema DBO também tem os sales. E aí a mesma coisa, tem aqui os dados. Posso dar um grant para esse cara aqui também, todos os privilégios. A gente não correr aqui nenhum risco. Aqui no MySQL também. Certo? E aí a gente já tem nossos três catálogos aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e vou subir um arquivo pro Data Lake, tá? Então o arquivo que eu vou subir é esse sample aqui. E aí ele já vai trazer aqui, ó, meu catálogo Data Lake. Dentro do esquema default eu tenho o Sales Date, que é o nome da tabela que ele vai criar lá. Posso mudar o nome se eu quiser. Estou mudando aqui o nome da coluna, que eu quero que essa coluna aqui seja Date Up. E aqui eu posso deixar só como Sales também, igual tá nos outros lá, seguindo o mesmo padrão. E Create. Pronto, agora dentro do catálogo de Lakehouse eu também tenho uma tabela Sales. Ele já herdou a permissão do catálogo, tá? Então, ok, tem meus três catálogos aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Query Editor e vou fazer um select nesses três caras aí. Então aqui eu já tenho o catálogo do Lakehouse. Estou dando um select. Sales Date aqui, né? Que eu tinha mudado ali. Então agora eu tenho aqui a tabela. Para o MySQL eu acabei mudando o nome aqui. Então agora para o MySQL, e eu tenho aqui também para o SQL. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou conseguindo, a partir dessa query aqui eu já consigo visualizar os dados que estão lá nas engines de MySQL e do SQL. E também nessa tabela que está dentro aqui do meu Lakehouse. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela fim, eu vou criar uma tabela que eu vou deixar ela como Table Sales Amount. Vou colocar ela dentro do catalog Lakehouse aqui, tá? Então catalog Lakehouse, dentro de default eu vou criar uma tabela Sales Amount. E o que essa tabela traz? Eu posso selecionar aqui só uma parte do meu código. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou batendo lá na minha tabela do MySQL, do Lakehouse e do SQL Server, e estou visualizando informações e estou criando essa coluninha de catálogo aí. Aqui eu estou trazendo do mês 1 até o mês 4, então se eu vier aqui, eu tenho aqui mês 1, 2, 3, 4, né, conforme a minha base de dados. Aqui então eu consigo visualizar do MySQL, aqui eu consigo visualizar do SQL. E aqui eu consigo visualizar do Lakehouse, tá bom?
novamente a tabela aqui, né? Então, do Lakehouse. Se eu pegar o meu CTE e aqui eu fiz uns join, né, entre as tabelas ali, eu vou ter esse resultado aqui. Então eu tenho o Customer ID, eu tenho o total amount dele e aonde esses caras, onde eu tenho eles aqui. Então eu tenho eles num array, coloquei dentro do array os catálogos que eles são, que ele está vindo aqui. Aí eu posso criar uma tabela fim, essa tabela fim aqui, tabela Sales Amount, que eu estou criando dentro do Lakehouse aqui. Pronto, tabela criada. Então se eu vier aqui agora em Information, eu tenho a tabela Sales Amount aqui. Aí eu posso simplesmente arrastar para cá e visualizar ali posso simplesmente arrastar para cá e aí eu consigo visualizar a minha tabela já pronta aqui. E aí se eu for aqui na tabela para visualizar as especificações da tabela, né? Então eu tenho o default, eu tenho aqui a tabela agora, a Sales Amount, então eu tenho os campos, tenho um sample de dado, tenho os detalhes aqui, então ela já é uma tabela delta, então já tem aí o delta por trás. Está dentro do Unity Catalog, né? E as permissões que eu coloquei, e aí eu venho a parte da linhagem de dados. Então aqui eu consigo ter a linhagem de dados de onde veio esses dados, né? Consigo gerar o gráfico. Então aqui eu tenho o gráfico que veio dessas três tabelas aqui, tanto do MySQL, do SQL e do Lakehouse. E eu gerei uma tabela final aqui. Então o Lakehouse vem justamente para isso, né? Para a gente conseguir fazer algumas consultas rápidas aí em fontes de dados externas. E a ideia é exatamente essa mesmo, é gerar algumas consultas rápidas, ali um analista, um engenheiro de machine learning ou até um próprio cientista de dados. E assim que ele tiver com os dados em mãos, tudo, ele pede para o engenheiro fazer a ingestão de dados. E aí ele acaba economizando tempo. E essas análises que é feita não requer que eu traga dados, né? Então eu não preciso carregar a tabela sales para um data lake de várias fontes, eu não preciso carregar dentro do data lake. Primeiro eu faço toda a análise, faço uma análise ali ad hoc, faço o que eu quero, tendo os dados, estando tudo ok, tudo bonitinho, eu peço para o engenheiro de dados carregar as fontes externas para dentro do meu data lake e depois começa a trabalhar aí para gerar valor para a empresa. A ideia do Lakehouse é essa, eu vou disponibilizar esse post agora, vou disponibilizar esse vídeo, né, com essa apresentação. E é isso, pessoal, é bem tranquilo aí o Lakehouse Federation para essa proposta aí que a Databricks está trazendo. Valeu, abraço e até a próxima.